Está no ar o FuiCast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. Diretamente do World Fui, mais um episódio sensacional. E hoje eu tenho a honra de ter aqui uma família que já está, é a segunda geração no transplante capilar, é isso? Segunda geração. Estou aqui com a família Pereira, João Carlos e João Pedro Pereira. Sejam muito bem-vindos aqui. Tem história aqui nessa mesa, hein? Tem. Nossa Senhora. Se conflui com a história do transplante no Brasil. Né? Pois é, né? Eu agradeço aí a oportunidade e eu acho que vocês tiveram uma excelente ideia em organizar esse podcast e já é um sucesso, né? Obrigado. Para os colegas aí, para todo mundo, vai ser muito bom porque vai todo mundo divulgar seu trabalho e suas experiências. O que eu falo que o nosso objetivo aqui é, de fato, divulgar mais sobre o transplante capilar e os bastidores. Porque, por exemplo, quantos anos você já tem de carreira aqui no transplante? No transplante, o primeiro transplante que eu fiz foi em 88. Olha isso. Agora, que começou a fazer mais, assim, que entrar já num fluxo a partir de 91, 92, por aí. Não precisa somar que eu não sei a somatória. Não, prefiro nem lembrar. Doutor João, você passou por toda essa transição de técnica. Veio, Sim. Talvez, do macrograft também, né? Ou não? As primeiras cirurgias, eu vi aqui hoje o pessoal aí falando em 10 mil enxertos. Tudo bem, a gente já realiza atualmente essas gigasessões aí de 7 mil por aí. Ou quando são 2 dias, até 10 mil por aí. Mas na época, eu lembro que a primeira cirurgia que eu fiz foi com 80 enxertos, que eram os grafts, entendeu? Os macrografts, né? E aí depois a cirurgia foi evoluindo, né? Aí depois essa cirurgia passou para uns 120 enxertos, 400 enxertos, 500 enxertos. Quantas horas, aí, pai? Quantas horas? Não, isso daí demorava umas 3 horas para fazer tudo isso daí, né? Tudo isso. E aí depois começou a outra fase da cirurgia, que foi a FUT, né? Que aí foi eliminando aqueles punches grandes. Perfeito. Então o FUT já modificou bastante a cirurgia. Só que no FUT tinha o microtransplante. O microtransplante você tirava as tiras, depois fatiava e picava aquilo, que dava aí um enxerto de, às vezes, 2, 3 unidades foliculares, que acabava dando 6 fios de cabelo, 7 fios de cabelo. Perfeito. Aí veio a técnica folicular. A técnica folicular começou mais ou menos lá para 95, que começou aí se separar as unidades foliculares. Aí veio o advento dos microscópios. E aí já entrou uma fase que ninguém acreditava em microscópio, porque isso vai dar muito trabalho. O que é isso? Mexer com microscópio. Como é que você vai treinar uma técnica de enfermagem para colocar ela no microscópio durante a cirurgia? Todas as técnicas têm a sua curva de aprendizado, que inicialmente é super difícil e que depois fica muito administrável, né? Perfeito. Então, aí passou os microscópios, aí adquirir microscópio, treinar, você ia lá, e aí depois treinar uma equipe para separar as unidades foliculares. Aí essas unidades foliculares começaram a ser também lapidadas, que aí você tirar o excesso de gordura, porque as lâminas também foram diminuídas para fazer os orifícios, as perfurações. E, consequentemente, nós tínhamos que emagrecer um pouco essas mudas, tirar o excesso de gordura, o excesso de pele, para poder entrar em orifícios mais menores. Perfeito. Aí mais para frente, já entrando nos anos 2000, aí começou aí o FUE. Eu estive lá em Los Angeles, junto com o Bernstein e o Hasman, quando eles lançaram a técnica Fox, né, que virou a FUE depois, né? Então, na verdade, eles foram os pioneiros. Aí veio o Bob Limmer e tal, depois já com ele que desenvolveu mais o FUE. Então, nós já estamos falando de 2002, até 2006 e tal. Então, aí veio tudo isso. Você foi um dos pioneiros no Brasil na técnica FUE, não foi? Sim, foi. Era isso que eu ia dizer agora. Então, quando foi em 2008, já tinha alguns aparelhinhos para o FUE. E um dos primeiros aparelhos foi o que
de Denver, Harris. o Harris, desenvolveu o que chamava SAFE, se eu não me engano. Safe. Ele é pesado pra caramba, não é? Safe System. Aham. E vibrava bastante, né? Foi E aí, cego. o Safe fez o Safe System. Ainda em 2008 a gente começou, né? Tinha mais alguém que tinha começado também, que também comprou. 2011, já no Congresso da International Society em Boston, aí já se falava, era o assunto do momento, era o FUE. E a gente estava ali brigando o FUE, e aí tinha muita gente que não ia sair, não queria sair da zona de conforto do FUT, e aí malhava, né? Porque sempre malha, né? Toda vez que alguém vem com alguma coisa nova, vai levar pedrada. Exatamente. E aí, não, isso não funciona, isso é picaretagem, que não sei o quê, papapá, isso é natural, tá? Aí, 2011, aí já comecei já a fazer com uma regularidade maior os FUEs. A última cirurgia de FUT que eu fiz foi em 2014. Puxa Nossa. vida. Eu Você não já- parei você com o fazia já? FUT em 2014. Foi a última, porque aí eu já tinha inserido totalmente no FUE. E eu lembro que eu era criança, assim, as lembranças que eu tenho do FUE, que ele nas minhas férias sempre me obrigava a ir lá na clínica e ficar lá. E aí eu ia lá e eu lembro dos Vicrius estourando. Esse Porque Vicriu aqui, Não aproxima a pele, por causa né? que às vezes tinha que descolar um pouquinho mais, o grande subcutâneo, trauma, etc. né? O pesadelo do FUT era o paciente. Lembra que a gente pedia um mês antes para fazer massagem de couro cabeludo para soltar, para a gente Pra conseguir soltar tirar o uma couro faixa de cabeludo, 2 centímetros. exatamente. Né? Porque às vezes você tinha Era que um caos, descolar, né? Descolar, porque era muito a resistente à exato. pele. não Então tinha elasticidade. eu lembro disso quando eu era muito E o novo, Vicriuzão, assim. pá, estourando. Nossa. E os Vicrius estourando. Aí você passava para 3-0 do Vicrio. Dá segurar. Aproximava, o paciente até não precisava mais aplicar botox, né? Porque a testa até subiu um pouco. Mas aí tem Tirava uma história todas as rugas. interessante que um dia a gente estava em Aspen, e aí ele era pequenininho e o irmão dele, que é cirurgião plástico, era um pouco mais velho. Aí só chovia, não dava para esquiar, não dava para fazer nada, e eu estava lá dentro. Aí, nessa época era tudo site, né? E aí eu entrei no site do Harris, que era de Denver, né, que estava ali pertinho, porque eu já tinha ouvido falar que ele tinha iniciado o FUE robótico, ia lançar o robô e tal, enfim. Aí eram umas 5 horas da tarde, passei um e-mail para ele. Nessa época a comunicação era e-mail, e telefone, né? Aí, quando foi dali, uma hora ele me respondeu, eu falei, será que eu posso ir aí olhar você? Será que você tem alguma coisa para me ver aí do robô, que eu tenho curiosidade e tal? Ele falou assim, eu vou ter isso era dia 23, tinha Natal. Ele falou, dia 28 eu vou fazer uma cirurgia experimental. Se você quiser vir aqui, porque vai vir os engenheiros, tal, eles vão estar aqui, nós vamos fazer uma cirurgia experimental e você fica conhecendo. Aí eu peguei o irmão dele e falei assim, o Harris convidou para ir lá na clínica dele dia 28 de dezembro. Ele vai fazer uma cirurgia experimental, vamos. Aí topamos, chegou na véspera, saímos de Bar de Neve e tal, e fomos para Denver. Chegamos lá, ficamos no hotel do lado da clínica dele e no outro dia fomos. Aí é um negócio que eu achei fantástico, né? Aí eu falei, É outro mundo de inovação. Era outro né? mundo, outra coisa, aquela tecnologia louca toda. Fantástico. Aí, quando saiu o robô tal, aí eu acabei adquirindo o robô e passamos para o FUE robótico, que na época também foi assim uma coisa que aí também... E aí? Enfim, aí nós ficamos aí dividindo o FUE foi evoluindo, e você viu hoje aí que, fantásticas as palestras, os resultados, enfim. Os punts foram diminuindo, os aparelhos foram ficando muito mais versáteis. Nossa muito habilidade mais também foi... habilidade, manual. mas aí é toda a curva de aprendizado. E qual era o problema, né, quando foi essa migração que teve uma ala muito resistente que não aceitava o FUE? Tinha colegas aí famosos que não aceitavam o FUE. Isso não funciona, isso não vai dar certo. Por quê? Porque o cara começava com o FUE porque era aquele aparelhinho que não são esses aparelhos de hoje. Então, era muito mais difícil. E aí o pessoal começava um pouquinho, via que não dava certo, estragava, Eu acho que todo transeccionava quase tudo. Ela falava, larga a mão disso e voltava para o FUT.
Então o pessoal ia e voltava. Até que chegou aí mais ou menos 2014, 15, que aí começou a decolar. Aí 15, muita gente começou a fazer FUE. Mas na própria clínica foi assim, para não, convencer a equipe. Era um nível de resistência muito grande. Mas posso passar um ponto que eu acho importante e eu quero saber se vocês concordam. É que quem sofreu essa transição, e eu não passei por isso, o Paulo chegou a passar, ele também não. Você também provavelmente não chegou a fazer FUT? Não. Ele nunca fez FUT. O que eu vejo é o seguinte, essa grande resistência talvez inicial, de quem não quis, diferente de você pagar o preço para aprender do zero, voltar a dar um passo atrás para poder progredir, porque a curva do FUE, ela não é simples. Eu acho ela, na verdade, não sei te falar, porque mais uma vez eu não passei por isso, mas ela talvez seja mais complexa até por questão até mesmo física. Você fica sentado ali muito tempo extraindo. Tua posição. Exatamente, você tem que adaptar a lupa e assim, é mais confortável você fazer um FUT ali em 30, 40 minutos, uma hora. O FUT em 15 4, minutos você fazia a incisão, exato, tirava. Meia hora, 40 minutos pra fechar. Aí estruturava pronto. Exato. Entendeu? Mas aqui cabe uma pergunta importante. Pelo menos minha visão é que pro futuro, eu acredito que o no shave, não digo long hair, digo sem raspagem, vai ser a grande mudança de mercado. Que pelo menos a grande objeção que eu tenho hoje dos meus pacientes, e foi um dos motivos de eu dar um passo atrás também, pronto, FUE eu sei fazer. Agora, sem raspar e fio longo, eu vou ter que roer o osso, adaptar meu tempo cirúrgico para poder entregar bons resultados. Então, tem um tempo que eu faço isso. Vocês acreditam que a cirurgia sem raspagem é ou não o futuro? E você já realizou também tem um tempo. O que eu acho é o seguinte, eu acho que nós estamos agora em alguns conflitos, tá? É assim, gigasessões, grande número de enxertos, entendeu? E por outro lado vem o no shave, do outro lado tem o fio longo. Então, isso vai ter que casar, isso vai ter que harmonizar, entendeu? Então, se você quer fio longo, você não tem condições de fazer uma cirurgia de 7 mil. Isso pode até acontecer futuramente, mas hoje ainda não tem. Então isso tem que evoluir muito. Se você quer um no shave, você faz uma cirurgia assim de 4 mil por aí, entendeu? Então já entra grande, um pouco, já é muito grande. Isso a gente já está falando de um cenário grande, porque é 2 mil por aí, que já é muito grande. Então vai ter que casar a expectativa do paciente, o que ele deseja, a área doadora dele, o que você consegue de área doadora e a cobertura que você vai oferecer para ele. Maravilhoso. Entendeu? Então, aí colocando, você quer o quê? Você quer cobertura, então, quer muita cobertura, você tem que ir raspar. Entendeu? Aí nós vamos pegar da tua barba, pegar daqui, pegar de lá, entendeu? Agora, se você não quer raspar, aí tem no shave, você pode fazer um fio longo, aí são cirurgias menores. Então, vai ter que ter essa articulação com o paciente até que essas coisas vão se acomodando cientificamente falando. Mas eu concordo 100% com você. Eu acho que essa questão das gigasessões, essas discussões igual teve agora, o no shave, o long hair, são coisas mais no início e que vai ser o futuro. Na minha opinião, vai ser o futuro. Eu até fui lá com o Trivelini no curso dele de Málaga, porque eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para novidade, mesmo que o que você falou, a gente precisa dar um passo para trás, porque senão a gente fica preso naquela mesma técnica, não evolui com o mercado, e a hora que a gente abre o olho e fala assim, nossa, vou começar a fazer, você já ficou para trás. Já ficou para trás. E aí você não roeu o osso na hora que tiver ruim. Exatamente. Ô, João Pedro, a zona de conforto é um problema para o profissional. Exato. O cara que fica, ele acha que ele está fazendo muito bem aquilo e que aquilo não vai mudar, vai. Vai. Dali a pouco está mudando, para um lado ou para o outro. E é importante começar e ter novos desafios até para a evolução. E agora, uma frase me pegou muito aqui, falou assim, então, quando eu fui ver a primeira vez uma cirurgia robótica em Denver, João Pedro era criança, né? E aí eu fui com, como chama o teu filho plástico? João Carlos Filho. O João Carlos Filho. E eu fui com o João Carlos, a gente assistiu. Onde que o João Pedro entra na história essa linha de sucessão aí. Da linha de sucessão no transplante Exato. capilar. Conta pra gente, porque o João Pedro era criança quando chegou o Arthur lá em Denver, né? Sim. Não, sempre teve uma livre e espontânea pressão, né? E aí, sempre meu pai me obrigava a ir lá ver cirurgia. Olha, é que eu discordo, não é verdade. Mas eu sempre fui para medicina, já pensando em seguir a área dele, mas durante a faculdade a gente começa a ver outras coisas, né? Eu até cogitei
fazer clínica médica uma época. Ele Seu ficou pai ia te matar. doido. Clínica Não existe. Doido. E aí eu fiquei naquela dúvida no 6º ano, falei assim, não, vou prestar dermatologia. Aí dentro da dermato, onde eu mais me encontrei mesmo foi na área capilar. E aí quando eu comecei na área capilar, depois eu terminei a residência, fui fazer a especialização lá no Hospital das Clínicas, eu já comecei a frequentar as cirurgias dele, porque eu já imaginava casar as duas coisas, né, o tratamento clínico com o tratamento cirúrgico. Então quando eu comecei a ver, eu já gostei. Eu sou uma pessoa, acho que todo mundo que faz transplante é assim, teimosa. Exato. Então, as primeiras vezes que eu tentei, eu tive muita dificuldade com o FUE. Transecções altíssimas, etc. Normal. E aquilo me deixava louco. Eu falava assim, não é possível que eu não vou conseguir fazer uma extração. E eu via ele, via o auxiliar dele, o outro, o Dr. Marcelo, que está com a gente até hoje, fazendo com uma facilidade, e isso foi me instigando cada vez mais, cada vez mais. E aí você vai nessa questão de se desafiar e você vai criando gosto. E aí foi quando eu fui criando gosto. Aí eu falei para ele Teve pra uma gente comprar pressão o pra você Crivelin, começar a extrair etc. bem ou não? Não, pior que não, pior que não. Pelo contrário, eu às vezes tentava mastigar mais do que eu conseguia engolir, entendeu? E ele que às vezes falava assim, ó, vai com calma, etc. Você está começando, é normal. Mas eu tenho uma mais. teoria sobre isso daí. É que eu acho que eu falei isso nos outros podcasts. Eu não gosto do nome extração, porque parece ser simples quando você fala extração. Na verdade, é a etapa da cirurgia que compreende ajuste de lupa e adequação, porque tem gente que acha que enxerga e tem gente que enxerga. Então, primeiro, você tem que adaptar ao aparelho. Segundo, você vai ter que saber se posicionar e posicionar o paciente. Então, quando a gente vai, às vezes, ensinar alguém que está começando, a pessoa já chega, daí que não, isso aqui é a última coisa que você vai força na mão, segurar. né? Não, Uma coisa. Assim. o equipamento é o último dos negócios. Primeiro, o paciente está bem posicionado, você vai conseguir acessar a área que você vai operar, é aqui que você vai operar. Aí o que eu bato bastante na tecla? O problema das pessoas que querem começar é que elas querem inventar a roda. Então, o que ela tem que fazer? Seguir um padrão. Então, o padrão é mais importante do que velocidade. Só que, quando a pessoa entende o padrão, aí é o segundo ponto. Ela tem que entender onde ela está errando. Só que, se você não fizer o ajuste o tempo todo, às vezes o paciente mexeu, às vezes tem pouca tumes, às vezes você não está tracionando tanto que deveria tracionar, às vezes é o tamanho do punch, aí começa um monte de coisa. Então, todas essas adaptações se resumem a, você sabe extrair ou não sabe? Não é assim. Não é assim. É muito difícil mesmo. Se coloca você numa clínica diferente da sua, com um Não, foco exatamente. diferente, Já com uma não marca funciona. E diferente. te dá uma lupa diferente. Não, Você acabou, faz cirurgia. acabou. Exato. Nessa história, essa breve resumo da história que eu fiz aí, Aham. teve a parte das magnificações, né? Exato. Você vê ali fora agora, Lupa de verdadeiros 10, né? binóculos. Eu mesmo trabalho com binóculo hoje de alta potência. Você usa entendeu? de quantas E começava magnificações? 4,5. Mas eu uso assim de rotina, mas tem 6, tá? E tem uma menor de 2 que quando eu vou fazer orifício. Eu Mas, prefiro também. e ela é de ampla visão, tá? Então, para mim, olhar o campo assim todo, onde eu estou furando, dele é para aquela manter da Design for espaçamento Vision. e tal, É muito bom. entendeu? E aí, então, tem que ser menor um pouco. Mas a magnificação foi andando junto com toda essa história. Então, no começo, você nem o lupa usava, depois veio aquelas lupinhas de plástico, depois veio algumas lupas maiores. Então, hoje, a cirurgia, isso que se faz hoje, só é possível com a magnificação Perfeito. que houve, com essas lupas aí fabulosas. Senão Perfeito. não tinha jeito. Ô, João Pedro, eu tenho uma pergunta para você. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo que tem um pai que é uma inspiração para muita gente e para você mesmo faz. A gente sabe que pode existir alguma facilidade em você iniciar na mesma área que o seu pai já tem um grande reconhecimento. Mas isso também pode implicar em algumas dificuldades que outras pessoas que não têm um pai com tamanho de reconhecimento passam, como, por exemplo, como comparações, como essa curva de aprendizado, de repente tem uma exigência de ser mais curta, por você ter uma grande inspiração ao seu lado. Quais foram essas dificuldades que você passou para construir sua E carreira? existiu um conflito de geração? Sempre, E essa sempre. hierarquia teve relevância ou não? Então, eu acho que é o seguinte, sem sombra de dúvidas, quando eu paro para pensar na big picture, né, eu acho que foram muito mais benefícios do que problemas. Mas tem os seus problemas também. E dentre os benefícios, eu acho que o maior de todo é você ter aquela segurança, né? Eu acho que uma vez eu ouvi o podcast, eu não lembro quem era o entrevistado que vocês estavam entrevistando, mas que falou da importância de você ter um mentor.
E quando você tem um mentor no mesmo lugar que você está, fazendo suas primeiras cirurgias o tempo inteiro, é muito melhor, porque você se sente mais confiante até para ser um pouco mais ousado. Então, acho que por isso eu talvez tenha tentado um pouco mais do que eu deveria no começo, porque eu tinha esse suporte. Mas sentir segurança, né? Exatamente. Então, foi No muito final, bom. tudo ia dar certo. Não, e Então foi muito você, de repente, o erro ser evidenciado mais rápido. Exato. Entendeu? Isso, Olha, isso. tá errando aqui e tal. Você tem que mudar isso daqui. Então, quer dizer, a correção é mais rápida, consequentemente Exatamente. a evolução também. E só que aí tem os problemas também, né? Não, e Porque- teve ao contrário, que você pode inverter essa pergunta depois. Sim. É. Sim. Pode inverter. Que é você chegar num lugar novo e eu chego, né, como filho dele e Já tem a tem um cobrança, esquema tem a que faz pressão. também, né? Eu vejo os resultados dele, eu quero entregar o mesmo resultado, só que tecnicamente você ainda não se desenvolveu o suficiente para entregar os mesmos resultados. Então, acho que ao mesmo tempo que isso me incomodou muito no começo, me fez crescer rápido. Então, por um lado foi negativo, mas por um lado foi bom. Lógico, quando eu comecei, eu também era um pouco chato e queria mudar a rotina dele de fazer as coisas, Mas etc. é o que eu falo, inclusive, E aí isso é tinha os uma dica atritos. para quem trabalha, às vezes, no serviço de outra pessoa. E eu acho que isso casa também, Sim. por mais que seja da mesma família. Ô, Maurício, mais rapidinho, eu queria inverter, mas eu queria os bastidores também do lado inverso, né? Pois é. Então, mas acontece que é o seguinte, a jovialidade e toda a juventude, Perfeito. a gana e o, como é que eu vou dizer assim, O e ímpeto de o ele ímpeto, crescer. tudo isso, a maior. energia. A energia também é outra, porque ele vem e tal, dali a pouco ele já pegou tudo isso, já está funcionando. Aí, Já ô quer pai, o que mudar. você acha da gente fazer isso, tal, não sei o que lá. Num momento que você, na verdade, eles me gozam pra caramba, porque eles falam que eu não desacelero, entendeu? Mas querem que eu aposento, entendeu? Você só Mas pisa no querem Que eu acelerador. né? aposento e eu estou pisando no acelerador. Então, mas aí teve essa fase que eu estava muito preocupado com o desenvolvimento dele e você fica assim um pouco distraído com as coisas, entendeu? E aí ele, pai, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, que não sei o quê. Aí eu falei, vai atrás. E aí, então, isso tudo deu uma energia muito grande para o serviço, para a nossa clínica, para tudo. E isso arrasta mais gente junto. né? Eu acho que Aí a gente começou a fazer fellow e tal, e outras Claro. coisas, entendeu? Que aí precisava, na verdade, de um ajudante. Na E aí verdade, já era capaz para isso. Na entendeu? verdade, eu acho que a Então, grande mudança veio assim em 2021, a hora que eu realmente peguei a mão depois de um ano, etc. Lógico, a gente continua evoluindo até hoje, todo mundo acredita. E que foi que começaram a surgir coisas novas, o Crivellini, cirurgias maiores, e ele na tinha verdade, uma tudo resistência vai com isso. evoluindo, né? Os aparelhos foram evoluindo. E ele tinha uma resistência grande com isso. Conservar a área doadora, etc. Não tem necessidade. E eu queria mudar, fazer o que eu via que o pessoal estava fazendo. Então, o Pitela, o Thiago Bianco, A gente tem um etc. verbo, a gente queria, de vez em quando a gente quer pitelar, né? E aí eu falei para ele, a gente adquiriu o Crivellini, aí a curva de aprendizado do Crivellini, quem fez foi todo eu, assim, então expliquei para o Marcelo, o outro auxiliar dele, a questão dos implanters também. Então, por um lado, teve a segurança que foi muito boa. E Porque teve a hora também que a já questão- estava tendo uma evolução que a gente estava acompanhando, mas não naquele ímpeto, naquela energia. E ele veio e acelerou, entendeu? precisava de um foi uma- chacoalhão Foi uma ali troca pra- completa. Foi muito Você bom, tinha o né? suporte e a Exatamente. experiência dele, e ele tinha ali aquele caráter de inovação. Gente, a verdade é que a gente queria mais ficar com essas histórias, mas umas 3 horas aqui, né? Acontece que, infelizmente, Tem muita não conversa. dá. Tem muita conversa, então a gente queria agradecer, né, Mal? Muito obrigado por tudo. Obrigado. Que honra, Gente que eu acho que agradece, assim, é um dos realmente. maiores legados que eu falo, né? Exatamente trazer todo esse conhecimento, ainda mais vocês dois que passaram por tudo, né? Cresceram Saber no que transplante vai capilar. seguir esse legado. Exato. Isso E muito é legal. fantástico ver essa transição também, né? De pensamento, na verdade, vendo agora, talvez você esteja num momento mais confortável de você, agora eu quero fazer não sei o que eu não fiz também. Então é legal de ver toda essa mudança. E né, agradecer esse legado que trouxe muita energia da gente entrar nesse mercado também, porque o Exato. Dr. João é um pioneiro É um no desbravador, transplante capilar, né? um desbravador. E eu vejo cirurgias dele que às vezes eu tenho a honra de operar alguns pacientes que já operaram com ele com uma segunda sessão há 20 anos,
uma cirurgia maravilhosa, uma cirurgia com uma técnica, um refinamento, uma hairline extremamente natural. Incompatível, à frente do seu tempo. O paciente fala, eu fiz cirurgia há 20 anos, eu falo, meu Deus. Aí chega uma cirurgia mais à frente, doutor João, puxa vida, é só aumentar a densidade, porque a gente já está com o projeto, foi bem feito, iniciou bem feito. Então, assim, a gente só tem a agradecer. Obrigado, a gente que agradece a oportunidade. oportunidade. E eu acho que é isso, é bem o que você falou. Quando você pega, às vezes, um paciente de um outro colega, que já operou com outro colega, você sabe quando a cirurgia é bem feita do outro colega. Então, basicamente, todo mundo que está aqui, quando a gente recebe um paciente de alguém que frequenta, etc., a gente sabe que é uma cirurgia de qualidade, uma pessoa Refinada, que né? foi atrás, refinada. Então, isso é muito bacana. E agradecer o convite mais uma vez, vocês estão de parabéns. Espaço fantástico, iniciativa fantástica. A gente ficou feliz. Pessoal de casa, obrigado mais uma vez pela participação. Não deixe de seguir a gente no Instagram e no YouTube, no @fue.cast. Meu pessoal, @dr Maurício Reis. @dr.lacioli. dr.paulo Miorali. Seu Instagram, para o pessoal. DR João Pedro C. Pereira. DR João Carlos Pereira. E a clínica de vocês? A Dermo. Pereira Médico. Pereira Médico em São Paulo. E em Rio Preto, Clínica Dermo. Perfeito. Pessoal, obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até o próximo. Valeu! Aê.